Pode sentar todo mundo. Livro de 1 Samuel, capítulo número 17, a partir do versículo 48. Vamos quebrar o protocolo um pouquinho, né? Primeira Samuel, capítulo 17, versículo 48. Confesso aos irmãos que eu pensei que eu não ia chegar aqui hoje. Mas quando a gente pega um pouco de experiência no mundo espiritual, nós sabemos como é que funciona. E eu gosto assim. Desse jeitinho mesmo. Gosto assim. O Senhor colocou no meu coração que a gente, os pastores, missionários, evangelistas, os líderes, faremos um jejum semanal. E hoje foi o dia. Logo nós pensamos que, se jejuou, está mais tranquilo, mais de boa. Você sabe que é ao contrário quando você começa a mexer com o mundo espiritual. Mexer no mundo espiritual é isso aí. Mas eu gosto desse negócio, eu gosto de ver o bicho pegar. Eu gosto disso, eu gosto assim. Quem nos visita essa noite, seja bem-vindo em nome de Jesus. Sou o pastor Everson, essa palavra de vida enseada. Talvez você está estranhando um pouco, mas quebrando um protocolo de propósito mesmo. De vez em quando é bom quebrar o protocolo, que a gente pega pelo pé. 1 Samuel, capítulo de número 17, versículo 48. Quem não estava aqui no domingo e não escutou, quero agradecer você que participou da pasta solidária, que doou, entregou, pediu, orou. Deus abençoe você 100 vezes mais, tá bom? Talvez você não estivesse aqui domingo quando eu agradeci. Então vai o meu agradecimento agora em nome de Jesus, amém? Ano que vem tem mais, 10 mil caixas ano que vem. Não fala, glória a Deus, que não está com verdade isso aí. Uma luta, 2 mil já, imagine 10. Mas não vai aumentar esse ano que vem. Vamos deixar chegar um pouco mais perto. Mas não fala esse glória a Deus aí não, que uma luta para chegar em 2 mil. Diz assim a palavra do Senhor. Os aniversariantes, Deus abençoe, parabéns. Hoje nós não vamos deixar você com vergonha não, tá bom? Diz assim a palavra do Senhor. 1 Samuel 17, 48. E aconteceu que, quando o filisteu se levantou e começou a se aproximar de Davi, este se apressou e deixou as suas fileiras, correu de encontro ao filisteu. Repete comigo, correu de encontro. Versículo 49. Davi meteu a mão no alforje, tirou dali uma pedra e com sua funda a atirou contra o filisteu, atingindo-o na testa. A pedra se encravou na testa e ele caiu com o rosto no chão. Versículo 50. Assim Davi derrotou o filisteu com uma funda e com uma pedra. Ele o derrubou e o matou. Não havia nenhuma espada na mão de Davi. Por isso, Davi correu e lançou-se sobre o filisteu. Pegou a espada dele, tirou-a da bainha e o matou, cortando com ela a cabeça dele. Quando os filisteus viram que o seu herói, em outras versões, campeão, estava morto, fugiram. Pai, está aí a tua palavra, ela não é minha, ela é tua. Muito obrigado por todas as coisas que o Senhor permite e faz. O Senhor é fiel, o Senhor é maior, o Senhor é grande, o Senhor é poderoso. E nunca perdeu uma batalha e nunca há de perder. Muito obrigado por cada vida aqui essa noite. Continua conosco. Espírito Santo de Deus, é tu que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Tu é o único espírito bem-vindo nesse lugar. Qualquer outro espírito que ainda esteja aqui, seja repreendido e queimado no nome de Jesus. Continua conosco, Espírito Santo. Continua conosco, meu amigo. Continua falando conosco, Senhor. Muito obrigado. Assim te oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Você diz amém e aplauda o Senhor. Quando falamos de Davi, eu particularmente gosto muito de falar de Davi. Acho o Davi parecido muito com a gente na questão de um improvável. Sabemos que ele foi o rei mais vitorioso de Israel. Talvez essa batalha mais famosa que Davi enfrentou e que tanto se fala, se prega, se canta. Mas nós sabemos que para chegar até aqui, Davi teve um longo percurso, uma longa trajetória. Não foi da noite para o dia, não. Tantas coisas aconteceram. Você conhece a história, mas eu preciso falar algumas coisas para você, para a gente
poder contextualizar aqui e chegar onde eu quero. A vida de Davi, ela nunca foi fácil. Dentro da sua casa não tinha o apoio do seu pai, não tinha a compreensão dos seus irmãos. Davi sempre ficava isolado dos seus irmãos na casa. Só que naquela época tinha um rei chamado Saul, uma escolha dos homens, que os homens queriam um rei, porque os outros povos tinham um rei, então eles também queriam um rei. O povo de Deus queria um rei, porque os outros povos tinham um rei, então eles queriam o padrão dos outros povos. Parecido um pouco com a gente, né? A gente gosta, muitas vezes buscamos o padrão lá de fora, e não queremos o padrão bíblico, né? Mas faz parte, porque a gente gosta às vezes do que está lá fora, quer se parecer com o que está lá fora. Não foi diferente desse povo aqui não. Então eles queriam um rei, porque todos os outros povos tinham um rei também. E aquilo entristece o profeta Samuel, e Deus fala para ele: não fica triste, Samuel, eles não rejeitaram você, eles rejeitaram a mim, porque eu queria reinar sobre eles. Só que dá um rei para eles, escolhe um rei para eles, dá um rei para eles, mas fala para eles que o rei vai fazer assim, vai ter que pagar imposto, vai ter que tal. E Saul então é escolhido e se torna rei de Israel. Só que por desobediência, por fazer do jeito dele, da forma dele, da maneira dele, a Bíblia vai dizer que o seu reino é rasgado, assim como ele rasga o manto de Samuel. Porque Samuel disse para ele: espera eu chegar, e quando eu chegar a gente vai sacrificar juntos. A Bíblia vai dizer que Saul disse que estava demorando Samuel, e vendo o povo se movimentar, o povo ir embora, Saul acaba sacrificando antes que Samuel chegue. Então quando Samuel chega e fala, porque desobedeceu, e aí ele rasga o manto de Samuel, e ali o reino dele é rasgado, e a Bíblia diz que ali saiu o espírito dele, que se apoderava dele do Senhor, sai de Saul. Então Deus chama Samuel e fala para ele: Samuel, vai na casa de Jessé, que lá eu vou te dizer o que tem que fazer. Lá vamos ungir um rei. Samuel fica preocupado e fala: poxa, se eu for lá e Saul descobrir, ele vai me matar. Não, fica tranquilo, pode ir. A Bíblia vai dizer que Samuel chega na casa de Jessé, eles ficam assustados porque Samuel estava lá. Ele logo pergunta ao sacerdote da cidade: é de paz a tua vinda? Ele falou: não, é de paz, está tudo certo, está tranquilo. Vim sacrificar. Então ele vai para a casa de Jessé e começa a fazer o que tinha que ser feito. E a Bíblia vai dizer que então Samuel, quando ele olha para Eliabe, ele falou: certamente está aí diante de mim o novo rei de Israel. E Deus automaticamente a repreende Samuel e diz para ele: Samuel, é o seguinte, eu não vejo da forma que o homem vê, eu não olho para o tamanho nem para a aparência, mas eu vejo para o coração. Eu olho para o coração, eu não olho para a aparência nem para o tamanho. É claro que Samuel foi mexido e olhado por Eliabe, porque ele estava acostumado com o padrão. Qual que era o padrão? O padrão de Saul. Grande, a Bíblia diz que acima dos ombros não há ninguém mais belo do que Saul. Grande, forte. Então o padrão que Samuel estava acostumado era o padrão de Saul. Só que Deus gosta de quebrar os padrões humanos. Mas Samuel ainda estava acostumado com aquilo. Então ele queria levantar alguém parecido com Saul. Parece que ele não tinha entendido e não tinha aprendido que não era o padrão igual Saul que Deus queria. Deus queria outra forma, de outro jeito. Mas ainda Samuel estava preso, porque nós temos dificuldade de escolher um novo. Nós temos dificuldade de sair do velho, nós temos dificuldade de novos desafios, nós temos dificuldade com isso. Nós queremos os padrões que está mais fácil de seguir, de mais fácil acompanhar. Só que deixa eu dizer uma coisa para você: as escolhas de Deus confundem os homens. Confundem os homens e confundem os profetas. Então ele pensa que Eliabe não é, Deus fala para ele: eu não olho para assim, eu não vejo dessa forma, eu vejo diferente, Samuel, eu olho para dentro. Porque a aparência aí é impressionante como as mensagens parece que elas vão se ligando umas às outras. Não faço isso de verdade, não tenho costume de fazer série, não tenho costume de emendar uma mensagem na outra. Não, peço uma palavra, Deus me dá. Inclusive até essa palavra era para me ter prego domingo de manhã, se não fosse a chuva, né? Era a mensagem para me pregar domingo de manhã. Mas é impressionante como elas se encaixam, né? E quando você vai ver o significado de aparência, a aparência é aquilo que eu vejo de primeira. Então eu olhei para a pastora e já tenho a aparência dela. E segundo a filosofia, diz que a aparência, ela é uma barreira que é criada para que eu possa ver de verdade como as coisas são. Então deixa eu dizer uma coisa para você: se você se basear pelo que você vê de primeira, você pode estar se atrapalhando e muito. Porque a aparência muitas vezes vai ser adversário seu. Então você imagina se Samuel chegasse e Deus não falasse nada, ele escolheu Eliabe. Era o novo rei. Por quê? Grande, forte, cara de guerreiro. Então, Jessé, a Bíblia diz, vai passando todos os filhos: Samar, Abinadab, não é esse, acabou, não tem mais ninguém. Ele falou: tem o menor.
Presta atenção, a Bíblia diz que quando Samuel vê Eliabe, ele olha para o tamanho e tal, ele falou, é esse. Ele falou, não vejo como o homem vê, Samuel. Quando ele pergunta para Jessé, Jessé fala assim, tem um menor. Samuel falou, chama ele. Ninguém senta enquanto ele não chegar. A Bíblia vai dizer que então Davi vem, e a Bíblia vai dizer, você pode ver lá, confere na sua casa depois, você lê um pouquinho, nem que seja para tentar me corrigir, mas assim, mesmo que for para me corrigir, mas você vai ler. Então vai lá ver se está certo o que eu estou falando depois. A Bíblia vai dizer que quando Davi vem, a Bíblia diz que Davi tinha um formoso semblante, uma boa presença. Quando eu li isso, eu já li essa passagem e ficar assim perto do microfone, né? Eles falam, pastor, ficar pregando com o microfone aqui, eu esqueço, ficar pesado, microfone pesado isso aqui. Colocar aquele igual do Gugu não, né? Gugu não. Quem é que usa assim também? Hã? Não, pastor João não, é muito pesado para mim ser igual ao pastor João, irmão. É isso. Rapaz, tá, deixa isso aqui mesmo. Até esqueci o que eu estava falando agora. Então eu já li essa passagem várias vezes, reli. E hoje eu me atentei para isso porque quando Samuel se atenta para a aparência e para o tamanho de Eliabe, o Senhor o repreende, mas quando Davi vem, e a Bíblia diz que ele tinha um semblante formoso e uma boa presença, isso chama a atenção de Samuel. E eu falei, poxa, se ele não olha para a aparência e questionou o profeta por isso, por que então chamou a atenção o semblante de Davi? Mas quando você vai pro estudar e puxar o original e ver de verdade o que está dizendo, não é só um semblante formoso, não. É quando essa palavra é como se tivesse assim, Davi estava demonstrando quem ele era. Só que a gente não procura um guerreiro com a cara de bonzinho. Você vê quando os caras... Tem algum policial aqui? Deixa eu ver. Tem não, né? O Bruno tá aí? Não, né? Você já viu algum policial quando passa na viatura dando um sorriso para alguém? Ele passa com que cara? Brabo, né? Porque ele sabe que ali ele pode matar, ele pode morrer, ele está em batalha, né? Então a gente não espera num guerreiro a cara de... a cara alegre. Você está na batalha, você está com o rosto fechado, você está bravo por estar ali, está atento, tenso, porque está diante de uma batalha. Ninguém vai para a batalha dando risada. Geralmente quem fica na batalha dando risada morre. Quem fica na batalha brincando, toma flechada, toma a lança, a espadada, porque está brincando, né? Batalha não é lugar de brincar, batalha é lugar de estar concentrado, atento, olhando para um lado para o outro, cabeça levantada. Não ficar dando risada, olhando para um lado para o outro, conversando quando não deve conversar. Então Davi não tinha cara de guerreiro. Mas a Bíblia diz que quando Davi vem vindo com o seu formoso aspecto, com a presença boa, aí o Senhor fala para Samuel, Samuel, este é. Eu falei, se a aparência de Eliabe enganou, aí eu gosto disso, porque onde eu falei para você que as palavras se encaixam, a gente falou sobre aparência. E Deus não gosta de aparência. Só que a Bíblia vai dizer que quando Davi vem vindo, Deus fala para Samuel, este é. Ele é. Esse eu conheço. Melhor do que o outro. Então a Bíblia vai dizer que quando ele chega, Samuel se levanta, pega o óleo, unge Davi diante dos seus irmãos. Sei que tem um monte de crente que gosta dessa passagem para falar isso, né? Gosta daquela passagem que diz que, né? Vou preparar uma mesa diante dos teus inimigos. Não tem nada a ver com essa passagem aqui, tá bom? Só para te falar. Então Davi agora é ungido rei, no meio dos seus irmãos, dos seus pais. Mas a vida continua normal. Nada muda. Agora estava ali diante o rei. A Bíblia diz que o Espírito do Senhor se apoderou dele. Davi agora estava cheio do Espírito de Deus. Rei. Mas só que tinha um rei no trono ainda. Então Davi tem que esperar alguns processos necessários. E aí eu perguntei para o texto, eu falei, poxa, Deus escolhe Davi,
manda o profeta ir lá. E mesmo Deus escolhendo, ele ainda tem que esperar. Poxa, o outro rei já tinha escorregado no tomate. O espírito tinha saído dele, já tinha se apoderado de Davi. Davi agora era ungido rei, segundo aquele que Deus escolheu. Só que ele não assume o trono. O trono ainda continua de Saul. Deixa eu dizer uma coisa para você. Coroa na cabeça de cada um pode ir. Agora, o trono tem um tempo necessário para que chegue. Então deixa eu dizer uma coisa para você. Uma pergunta a te fazer. Está com pressa por quê? Se nós estamos lendo aqui que um homem ungido por Deus, consagrado por Deus, esperou muitos anos para tomar posse daquilo que Deus fez com ele. Por que você está com tanta pressa? Então agora Davi, ungido rei, volta a fazer o que fazia antes, de uma forma normal. Continua fazendo o que tinha que fazer. Deixa eu dizer uma coisa para você. Tem pessoas, agora eu vou falar de uma forma clara. Tem pessoas que em seus empregos não sobe de cargo, porque Deus sabe que no dia que subir vai pisar nos outros. Tem pessoas que fez um pouquinho assim, já se tornou melhor do que os outros. É por isso que não cresce, por isso que não vai, por isso que não avança. Porque Deus conhece o teu coração. Então não é o diabo que está brecando a tua consagração lá, ou tua promoção não, viu? É que Deus está falando, se eu der... Mas isso aí é para outro dia. Então agora Davi, consagrado rei por Deus, Deus escolheu, não foi o homem, foi Deus. Por uma necessidade que o povo tinha, Deus escolheu aquele homem. Contraditório às visões do homem, ao que o homem entendia o que era, o que não era, Davi agora é rei. A Bíblia vai dizer que o tempo passa, Davi continua fazendo o que fazia, e agora se estabelece uma grande batalha. Então o pai de Davi chama ele e fala, Davi, é o seguinte, vai lá levar pão para os teus irmãos, leva queijo para o comandante, vê como que estão as coisas por lá. A Bíblia vai dizer que ele vai até lá, porque havia estava acontecendo uma grande batalha. O povo filisteu se levanta contra o povo de Deus. E a Bíblia vai dizer que essa batalha acontece num grande vale. Um fica num monte de um lado, outro fica no monte do outro. No vale está o guerreiro dos filisteus. A Bíblia diz que, como eles chamavam Golias, um campeão alto na sua estatura, bem forte, bem armado, bem poderoso, e começa a desafiar o povo de Deus. Dai-me um homem, dai-me um homem, dai-me um homem. Qual que é a proposta que ele faz? Me dá um homem e quem ganhar a batalha, aquele outro vai servir aquele que for vencedor. Era muito fácil para eles, um cara daquele tamanho e lutar com um homem normal. É a mesma coisa você pegar um cara grande e botar para lutar com uma criança. Essa era a proposta que o inimigo está falando. Dai-me um homem, dai-me um homem. Só que presta atenção numa coisa. Deus nunca dá para o inimigo o que ele pede. Ele estava pedindo um homem, Deus manda um menino. Então agora vai dizer que a Bíblia vai dizer que Davi chega lá no campo de batalha. Está aquele zum danado, Davi entrega o pão, entrega os negócios e tal. E vê aquele zum falando que o rei ia fazer isso para quem matasse aquele homem. Davi automaticamente se prontifica a escutar o que está acontecendo. Deixa eu explicar uma coisa para você quando você estiver numa batalha. Procura primeiro saber o que está acontecendo. Primeiro, procura saber o que está acontecendo para você se posicionar como tem que se posicionar. Porque se você chegar sem saber o que está acontecendo, você pode se complicar nas suas palavras e até nas suas atitudes. Então Davi chega lá e procura saber o que está acontecendo. O que está acontecendo? Aí eles falam, o rei falou que quem matar esse cara, ele vai dar a filha para ele, vai tal. Davi falou, gostei. Estou dentro. A Bíblia vai dizer que o seu irmão, aquele que quando Samuel falou ao rei, ele abre. Por isso que eu falo para você, presta atenção, Deus não erra. Quando Deus escolhe alguém, Ele não está escolhendo por causa do dia de hoje. Ele já sabe o que vai acontecer amanhã.
Ele já sabe quem vai se levantar amanhã. A visão dele já está lá. A visão dele não tem tempo, não é presa a um tempo que nem a nossa. Então, quando Samuel viu Eliabe, Deus já sabia que Eliabe se posicionaria assim. Então, Eliabe não vai para a batalha, mas quando Davi se prontifica aí, Eliabe se levanta. Cadê as tuas pequenas ovelhas, tuas poucas ovelhas? Começa a querer diminuir Davi diante de todo mundo. Só que deixa eu dizer uma coisa para você. Quando você está cheio de Deus, que era o que Davi estava, que não mudou pela consagração, que não mudou pela promoção, continuou sendo o mesmo, continuou sendo obediente ao pai, mesmo já sendo rei, fez tudo o que tinha que fazer, estava ali diante, tal. Quando a gente está cheio de Deus, a gente não dá ouvido para isso. Então, quando Davi começa a se posicionar, o irmão fala, ele não dá ouvido. Por quê? Ele está cheio de Deus. Quem está cheio de Deus não fica perdendo tempo discutindo com quem não quer nada. E outra, quem está cheio de Deus encontra oportunidade onde todo mundo vê caos. Todo mundo está vendo um caos, mas quem está cheio do Espírito vai falar, é uma oportunidade. Então a Bíblia vai dizer então que Davi não dá ouvidos para Eliabe. Presta atenção numa coisa. Esse momento era crucial na vida de Davi. Então você presta atenção numa coisa, quando você está enfrentando algo na sua vida e você está prestes a alcançar algo que mudará a tua vida totalmente de rumo, com certeza você vai receber uma visita inesperada e não muito boa. E esse momento é determinante para o que vai acontecer daqui para frente. Então eu estou hoje numa quarta-feira profética, estou falando algo, talvez você não percebeu, talvez você não se atentou, então eu vou repetir para você dizer, se você estiver prestes para viver algo que vai mudar a tua vida, o que você vai receber primeiro vai ser uma palavra não muito boa, uma visita não tão legal, mas se você souber lidar com isso, vai ser determinante para o que você vai alcançar. E eu gosto disso, porque quando Davi se prontifica a lutar contra alguém que ninguém queria ir, ninguém fala para ele, é isso aí, menino, vai, Deus é contigo. Não. A palavra que vem primeiro é, o que tu está fazendo aqui? Já percebeu? Não sei se você conhece alguém nesse padrão de Eliabe. Estava lá, não se prontificou a fazer, não quis lutar, medroso. Quando aparece alguém para fazer, ele quer brecar. Posso. Pode não, pode. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando você encontrar alguém que não tem um testemunho para contar, não tem um fruto para mostrar, não tem uma história de vitória, você vai perder tempo discutindo com ela? Por que você para discutir? É porque lá em casa ninguém confia, ninguém acredita no meu chamado, porque eu busco e ninguém fala nada. Você está esperando que eles vão fazer o quê? Bater nas suas costas? Ai, bonitinho, você ir para a igreja, tá lindo, viu? Vai lá. Não, ele vai falar, tá fazendo o que lá? Meu Deus não faz nada. Aí se você for sábio, porque sábio não pode discutir, Davi não discute, você começa a analisar. Eliabe estava aqui, está na guerra, não foi, não se prontificou, vai querer me brecar? A Bíblia diz que Davi não dá ouvidos para Eliabe. Vira e pergunta, o que está acontecendo aqui mesmo? Por que você está frisando nisso, pastor? Porque quando eu estava lendo essa palavra, quando eu estava montando esse sermão, que demorou, viu? Deixa para lá isso aqui. Quando eu estava montando esse sermão, Deus falou para mim que teria pessoas aqui essa noite, e quando elas estivessem prontas a tomar posse daquilo que Deus tinha para a vida dela, ia chegar alguma coisa antes para tentar tirar o foco. Presta atenção, as pessoas têm uma grande dificuldade de manter o foco nas coisas de Deus. É por isso que muitas pessoas saem rápido da presença de Deus. Muitas pessoas estão empolgadas hoje, quando você olha para o lado já não está mais, porque ela não estava com foco nas coisas de Deus, ela estava com foco nas coisas dela. A briga não era de Davi, a luta não era de Davi, Davi não era guerreiro, ele não tinha que ganhar, mas aquilo ali incomodou ele. Porque se eu estou cheio de Deus, em que incomoda Deus me incomoda. Se eu estou cheio de Deus, o que é as coisas de Deus é coisa minha também.
Se eu estou cheio de Deus, o que é prioridade de Deus é prioridade minha também. Porque eu estou cheio de Deus, isso me incomoda. Isso mexe comigo, o que eu quero fazer, eu quero estar, eu quero me envolver, porque é de Deus o negócio. A briga não era de Davi, a luta não era dele. Só que quando eu estou cheio de Deus, as coisas de Deus é minha também. Então Eliabe tenta tirar o foco de Davi. Davi, quer fazer o que aqui? Se sou eu, falo o que você não fez. O que você está fazendo aqui, Davi? O que você não fez em todos esses dias. Está com medo por quê? Eu vim para fazer o que tu não fez. Presta bem atenção numa coisa. Não deixa quem não faz te parar. Não deixa quem não dá, não deixar você dar também. Não deixa aquele que tem medo colocar medo em você também. Você não segue padrões de homens nem de mulheres. Você segue um padrão de Deus. Está fazendo o que aqui? Davi fez assim, ó. Quando eles escutam que Davi estava com vontade de ir, eles levam para Saul. Chega em Saul, menino, eu gosto disso, irmão. Por quê, pastor? Eu gosto quando eu encontro alguém e ele é mais velho, ou então que ele acha que ele tem tanto tempo, que ele acha que qualificação de homem de Deus é por tempo de casa, para estar na empresa. Aí eu gosto quando eu chego assim, que eu pego aqueles que tem bastante tempo, e aí você vai falar alguma coisa e fala, filho, deixa eu te falar uma coisa, filho. Às vezes com a mesma idade que eu. Filho, começa a tentar mostrar uma superioridade, porque ele acha que ele está mais tempo, e você tá bom. Obrigado, Deus abençoe. E aí, pastor, você não tem humildade para ouvir ninguém? Tenho. É que você conhece soberbo quando ele abre a boca já. Então Davi chega ali agora, aos olhos dos homens, sem experiência nenhuma, e de verdade para os homens não tinha mesmo. Então quando Davi olha, quando Saul olha, ele fala, menino, faz o seguinte, vai com a minha armadura, que talvez, né? Você conhece a história? Davi coloca, não consegue se mexer, falou, a armadura não dá. Com essa armadura não tem como eu ir, porque não cabe em mim, né? Não dá para me usar, você é maior, eu sou pequeno, vou ficar ruim para me mexer. A identidade é sua, não é minha. Deixa eu dizer uma coisa para você, para de querer vestir a identidade do outro, tá bom? Você tem a sua, Deus vai usar do jeito que você é, tá? Vai usar você do jeito que você fala, do jeito que você canta. Para de querer colocar a armadura de Saul, para de querer vestir a roupa dos outros. Você já tem a sua, Deus criou você dessa forma, e Ele não errou na hora que criou você, viu? Ai, porque eu quero ser igual fulano, eu quero ser que... Não, você tem que ser da forma que Deus criou você para ser. Para de querer vestir a armadura. Mas a armadura de Saul pode ser de quem for. Você tem a sua, e a sua cabe em você. Ai, porque tal fulano é assim, porque eu quero dançar que nem a Dinda dança, eu quero cantar que nem não sei quem canta, eu quero tocar que nem o Iago canta. Cada um tem a sua identidade, Deus vai usar sim. Temos vivido um tempo de uma crise de identidade do povo de Deus. Ai, porque eu quero ser assim. Ai, porque tal. Não, Deus vai usar você assim, falando errado. A Bíblia diz que o irmão falava melhor, mas ele escolheu Moisés, que era gago. Ai, eu quero falar bem que nem o outro fala. Você vai falar gaguejando, ele vai entender. Vai entender. Entendeu? Tem um que vai falar com mais carinhoso, outro vai falar mais bravo e dá tudo certo. Vai ser para aquele momento. Deus prepara a pessoa para lugares corretos, onde sabe que está precisando lá. Se ele precisar de alguém carinhoso, ele vai levar alguém carinhoso. Se ele precisar de alguém bravo, vai levar alguém bravo. Mas vai se cumprir o propósito. Mas fique contente da forma que Deus criou você. Para de querer parecer com A, com B, com C. É assim. Deus vai usar você assim, falando dessa forma. Tem alguém para escutar a tua palavra do jeito que você fala. O que vale é que chegue a palavra de Deus naquela pessoa e ela entenda. A palavra de Deus ela tem que ser pregada de uma forma que as pessoas entendam, para ter comunicação. Então Deus vai preparar alguém para te ouvir do jeito que você fala. Fino, grosso, fanho. Creia nisso. Deus criou você do seu jeito. E agora a gente chega na batalha aqui que eu li.
Bíblia diz que os homens se posicionam. Quando Golias se levanta, eu gosto disso. Pedi para você repetir de propósito. Quando Golias se levanta, Davi vai. Tá, pastor, o que isso tem a ver? Deixa eu dizer uma coisa para você. A Bíblia diz que Golias tinha tantos e tantos metros, com armadura de tanto, com escudo, com lança, capacete, caneleira, enfim. Aos olhos do normal dos homens, ele era invencível. Não podia ser ultrapassado por ninguém, aos olhos nossos. Só que a Bíblia vai dizer que quando ele se levanta e vem, Davi não espera, Davi vai. Deixa eu dizer uma coisa para você. Para de ficar com medo. Sabe por quê? O inimigo sempre vai usar o barulho e o tamanho para tentar te intimidar. Golias, ele era maior que Davi. Ou melhor dizendo, Golias era grande, mas não era o maior de quem estava ali. Como assim, pastor? Porque quem está vazio de Deus vai sempre encontrar um inimigo maior. É por isso que Davi fala assim: não, eu já fiz isso com o urso, com o leão, vou fazer com ele também. Para Davi era só mais um. Tá, pastor, mas a gente já sabe, eu estou várias vezes, eu também escutei. Só que presta atenção, a Bíblia diz que Davi se levanta e vai. Por quê? Porque quem está cheio de Deus não fica esperando o inimigo. Vai, enfrenta ele. Está com medo do inimigo por quê? O inimigo não tem força para tocar em você. O inimigo não tem força para pegar em você. Não, ele não pode. A não ser que ele encontre uma brecha. E é o que eu falei outro dia. O inimigo, ele vive procurando uma brecha em mim e em você. E de verdade, várias vezes a gente dá muita brecha. Tem gente aqui essa noite dá brecha toda hora. E aí dando brecha o inimigo vem. Ai, estou vivendo a situação. A pergunta é, está tapada a brecha? Porque se tiver tapada a brecha, ele não entra. Pastor, eu estou falando para você, ele não pode encostar em você se não tiver brecha. O inimigo se levantou, levanta toda hora. A questão é, ele encostou em você? O inimigo, ele fica procurando uma brecha nossa, preparando situações para que de verdade nós venhamos escorregar, para que ele tenha motivo de dizer e acusá-la. Está cantando, mas ontem, é isso que ele quer. Está pregando hoje, mas ontem, é isso que ele quer, brecha. Então ele vive procurando brecha minha e brecha sua, para quê? Para poder chegar em você. Só que eu gosto dessa palavra porque a Bíblia vai dizer que Davi encontra uma brecha nele. Porque todas as vezes que eu sou obediente a Deus, me posiciono diante do inimigo como devo me posicionar. Quem encontra a brecha nele sou eu. Aos olhos normais dos homens, Golias era invencível. Só que o menino, não tinha cara de guerreiro. Não tinha um histórico de batalha no campo de batalha com os outros homens. Quando o Golias olha e fala assim: estou pedindo um homem. Eu quero um homem. Só que eu disse para você que Deus nunca dá para o inimigo o que ele pede. Leva um menino. Quando Davi chega lá, ninguém acreditava nele. Ninguém. Ninguém acreditava em Davi, ninguém. Saul deixa ele ir, porque não tinha como segurar, ele queria ir. Os irmãos não acreditam, o povo na batalha não acredita, só que tinha um que acreditava nele. Por isso que eu falei para você que Golias era grande, mas não era o maior ali. Tinha alguém maior do que Golias naquele lugar. E quando ninguém acreditava em Davi, tinha alguém lá de cima olhando e falou: meu menino. Esse eu conheço. Sabe qual que é o nosso maior problema? Eu sempre gosto de bater nessa tecla. Se eu e você tivesse entendimento da forma que Deus nos vê, nós não fugiríamos tanto. Porque o que era para todo mundo um grande problema e um caos, para Davi foi uma grande oportunidade de mostrar quem era Deus. Então o que você está querendo dizer, pastor, com isso? Estou querendo dizer para você que nessa situação que você está enfrentando, que aos teus olhos é impossível, uma luta muito grande, Deus está dizendo para você: é uma grande oportunidade de eu mostrar o meu poder.
Não, pastor, eu não vejo saída nisso. Ele falou, eu vou entrar. Porque o que Deus quer fazer você entender e eu entender nessa noite é que não é com a tua força, porque a Bíblia diz que Davi não carregava uma espada na mão. Sabe qual que é o nosso mal às vezes? É que nós queremos ser fortes. E o inimigo, ele não respeita a força. O inimigo não respeita tamanho. O inimigo não respeita conhecimento humano. O inimigo respeita aquele que é obediente a Deus. É por isso que a autoridade não é eu quero ter autoridade, não é isso. A autoridade não é querer ter. A autoridade ela se conquista pelo aquilo que você está disposto a abrir mão. A autoridade você conquista quando você está disposto a abrir mão de coisas. Tinha um monte de homem pronto para a batalha lá, por que ninguém foi? Então a Bíblia vai dizer então que Davi se levanta, ele vai, eu gosto disso, ele vai, tem que ir. Porque o inimigo ele gosta de ficar fazendo graça, fazendo barulho, intimidando, barulho, tempestade, vento forte. Ele gosta de a gente ficar coado, com medo, encobrindo a cabeça, fechando a porta, apagando a luz. Deixa eu dizer uma coisa para você. O inimigo sabe trabalhar nas tuas fraquezas. É por isso que Deus pega e quebra todo mundo, quebra todo o protocolo, leva um menino para lá, para enfrentar o campeão deles. E a Bíblia vai dizer que quando ele vem, Davi corre para frente dele. E eu gosto disso porque Davi encontra o que ninguém viu. Sabe o que acontece, irmãos? Quando eu estou cheio de Deus, cheio, estou falando cheio mesmo. Eu consigo enxergar o que ninguém enxerga. Eu consigo ver possibilidade onde ninguém vê. Eu consigo ver um espaço onde ninguém vê. Então pessoas estavam 40 dias e 40 noites lá, ninguém conseguiu ver o que Davi chegou naquele dia e viu. Por quê? Porque Davi estava cheio. Então a Bíblia diz que Davi roda e joga. Pegou no único espaço que tinha vulnerável em Golias. Não, porque Davi era muito bom na fundo, irmão, podia ser o bom que for. Mas aonde a pedra, quando você vai estudar e ver lá direitinho, onde essa pedra pegou? Não, tá bom, pastor. Não, pastor, mas Davi treinava, Davi fazia, repetia várias vezes, tá, mas deixa eu dizer uma coisa para você. Como que uma pedra de rio lisa vai derrubar um homem de quase 3 metros de altura, e só sua armadura pesava tanto, fora a lança, fora o capacete, fora isso? Como? Sabe o que eu estou querendo dizer para você essa noite, para a gente encerrar? E quando você se mantém em posição obediente a Deus, Deus vai encontrar a brecha no inimigo que te assola. Não, pastor, eu estou lutando. Davi não tinha uma espada na mão. Uma espada não tinha, nem uma espada. Só que a Bíblia vai dizer que Davi roda e solta. A Bíblia diz que a pedra crava na testa, Golias cai de frente. A Bíblia vai dizer que Davi corre, sobe em cima dele e com a espada dele arranca a cabeça. Presta atenção. A pedrada não matou. A pedrada derrubou. O que mata é a espada. Tá, pastor, o que é isso? Vou te falar para você entender. Sabe por que você fica enfrentando o mesmo inimigo toda hora? Porque você se contentou de só ver ele cair. Derrubei o inimigo, pastor. Matou. Ele vai levantar de novo. Tem um monte de gente aqui essa noite que diz que é guerreiro, que dá e tal, mas estou dizendo para você, debaixo de uma palavra, de uma revelação de Deus. Estou dizendo para você, o seu inimigo só derrubou. Agora você vai terminar o trabalho de uma vez por todas hoje.
Eu vim debaixo de uma palavra de Deus aqui, eu sei porque que foi difícil, eu sei porque que ele ficou, eu sei porque ele ficou fazendo graça, eu sei já como é que funciona. Porque hoje nós vamos arrancar a cabeça dele. E é isso, pastor? Nós vamos arrancar a cabeça dele. Eu não sei qual que é o gigante que você está enfrentando. Eu não sei se é no casamento, eu não sei se é na vida financeira, eu não sei se é no relacionamento em casa com seus pais, eu não sei se é o pecado, eu não sei o que é, mas eu sei de uma coisa: a gente vai arrancar a cabeça dele hoje. Pode vir para cá o louvor já, por favor. Deixa eu dizer uma coisa para você: acabou para ele hoje. Que é isso, pastor? Acabou. Porque ele está se levantando toda vez contra você, porque você tem derrubado ele somente. Só que hoje a gente vai cortar a cabeça dele. Esse problema ele não vai voltar mais. Pode vir outro pode aparecer, mas esse não. O problema é que você está enfrentando o mesmo e já faz muito tempo. É o mesmo. Encontra você, você fala uma coisa, passa um tempo, a mesma coisa, passa um tempo, a mesma coisa, melhora um pouco, está ruim de novo, na mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa, é o mesmo gigante. Deus está dizendo para você essa noite: vou mostrar para você uma brecha nele. Que é isso, pastor? Eu tenho medo de falar isso. De repente, quando eu for dormir, ele é mentiroso. Ele não pode encostar em você. A Bíblia diz que você é a menina dos olhos dele. Para de ficar com medo dele. Ele é grande, mas maior é o Senhor. Ele é grande, maior é o Senhor. Ele é grande, mas maior é o Senhor. Pastor, você está falando comigo? Ele é grande, maior é o Senhor. Quem é ele perto do meu Senhor? Mas o problema é quando a gente vamos falar, nossa, a gente parece que aumenta ainda mais o inimigo. Está tão difícil. Tipo aquele lá, ó céus, ó vida. Aquele, o cachorrinho, né? Aquele lá. Uma hiena, né? Uma hiena. Inimiga do leão ainda, a praga. Ó céus, ó vida. Ai, está tão difícil para mim. Porque eu tenho que trabalhar. Se você não nasceu rico, tem que trabalhar, amigo. E agora? Também queria não ter que resolver nada e chegar aqui e pregar, ir embora, pregar, e tá tudo certo, mas é trabalhoso. Mas vida de pastor se você procurar fazer uma pesquisa, pastor é um dos trabalhos piores que existe, não sei se você sabe. Não sei se você sabe. Mas a gente gosta de olhar o ônus, né? O bônus, não vê o ônus. Mas pastor é fácil, pastor tá bom. Vou deixar você pastoreando um mês. Não, um mês não. Então você pode ficar louco e não querer mais. Uma semana. Mas eu quero dizer para você uma coisa. Você é um improvável como Davi é. Eu também sou. Talvez a sua família nunca viu potencial em você. Só que isso faz parte do processo. E você não tem que conquistar algo ou chegar em alguma coisa para mostrar alguma coisa para eles. Se for esse seu sentimento, essa motivação, quero dizer para você hoje, você está totalmente errado, fora totalmente do caminho. E você não está fazendo ou conquistando algo para mostrar para alguém. Isso é um espírito de vingança. Deus não opera nisso daí. Deus não está nesse negócio. Não, porque minha família, ninguém olhou para mim. Meu Deus me abandonou. Eu vou ver, eles vão ver. Não esquece. Isso aí não tem nada de Deus aí. Falei para você que aquela batalha nem era de Davi. Aquela batalha era do filisteu contra o exército de Deus vivo, Davi disse. Era o exército de Deus. Se era de Deus, é comigo. Se mexeu com Deus, mexeu comigo. Se é de Deus, é meu também. Está chegando a hora de o povo de Deus começar a se posicionar como tem que se posicionar como povo de Deus. Que é isso, pastor? Está chegando a hora de o povo se levantar como povo de Deus. E quando fazer uma brincadeira perto de você falar, eu nem quero isso, porque sirva a Deus. Não. Me respeita muito, então eu vou sair. Porque eu sirvo a Deus. Preciso me posicionar com o que eu acredito. É engraçado que você vai ver a pessoa de outra religião, ela se veste como, fala como, posta o que está fazendo, e às vezes a gente tem vergonha de dizer o que a gente acredita. De se posicionar como devemos nos posicionar. Mas sabe por quê?
Sabe por que nós não fazemos isso muitas vezes? Porque o inimigo sabe que às vezes tem brecha na gente. E aí quando você vai falar, ele vai falar, opa, conheço. Por isso que pega essa noite hoje, tampa todas as brechas. Tampou, agora vamos encontrar uma brecha nele. E quer saber de uma coisa? Tem brecha nele. Não, pastor, ele não tem brecha nele. Vamos mostrar que tem. Davi encontrou. Davi encontrou. Nós vamos encontrar. Se coloque de pé em nome de Jesus. Eu vou fazer algo que Deus colocou no meu coração aqui. Presta atenção. Tudo aquilo que me domina é maior do que eu. Sim ou não? Hã? Então tudo aquilo que me domina é maior do que eu. Se é maior do que eu, é o meu gigante. Sim ou não? O que tem dominado você? O dinheiro domina você? Porque se o dinheiro domina você, ele é o teu Deus. Se esse vício domina você, esse vício é o seu Deus. É o seu gigante. É maior do que você. Ele não pode dominar você mais a partir de hoje. É você que domina ele. Tem pessoas que estão obcecadas pelo dinheiro, que o dinheiro domina ela. Só que a Bíblia vai dizer que Deus é o dono do ouro e da prata. Ah, pastor, mas então Deus é o dono do ouro e da prata. Temos fazemos, mas quando chegamos na parte do Senhor, tiramos o pé. Por quê? Porque o dinheiro nos domina. Ele é maior do que eu. É por isso que quando chega na hora de dar o dízimo, vai dar o do que só. Eu não gosto de falar dinheiro, então eu posso falar o que eu quiser, porque eu já nem falo. Na hora de dar o dízimo, quer dar o menor. Por quê? Porque o dinheiro domina. Porque se você dominasse do dinheiro, você sabia quando pegasse, 10% é dele. Hoje eu recebi 2 notícias. 3. 2 boas de outras pessoas e uma ruim para mim. Ó, o cão estava comigo hoje, certeza. Falou misericórdia? Aí fica com nós. Às vezes ele fala mais com você durante o dia do que Deus. E se você não discernir as vozes, está estudando o diabo pensando que é Deus, viu? E aí os 2 homens contando bênção para mim, que conseguiram hoje, aconteceu na vida deles. E eu falei para um, pô, a tua alegria é minha. Falei pro outro, pô, tu merece, pô. E quando a gente pega o histórico desses homens, são homens que honram a Deus. Então coisas estão acontecendo, como eu já contei, uma pegou um apartamento, o outro comprou uma casa, e tal, outro carro, tal. Mas quando a gente olha para o histórico dessas pessoas, vemos um histórico de fidelidade. Porque eles sabem o que é do Senhor e o que é deles. Tem pessoas que quando chega na hora de ofertar ou dar o dízimo ela quer dar o que sobra. Presta atenção, dízimo não é o do que sobra, viu? Pessoas vão dar oferta, põe a mão no bolso, escolhe a menor nota. Ou então agora como é eletrônico, escolhe a menor quantidade de 0. Deixa eu falar uma coisa para você. Você sabe muito bem que eu não gosto de falar de dinheiro. Estou debaixo de uma palavra de Deus. Já parou para analisar porque não prospera? Já parou para analisar porque as coisas não vão para frente? Trabalha, as coisas não acontecem. Porque a parte do Senhor sempre fica esquecida. A briga não era de Davi. Davi foi lá só levar pão. Só foi levar pão porque o pai pediu. Não foi para guerrear. Só que todas as vezes que meu coração está disposto a fazer aquilo que o pai pede, Deus muda a minha vida. Davi nunca mais foi o mesmo depois daquele dia. Nunca mais.
que era um grande problema foi uma grande solução para o homem de Deus. Sabe o que Deus está dizendo para nós aqui essa noite? Vou criar uma grande oportunidade no meio de um caos, no meio de uma confusão. Ninguém vai entender nada. Eles não acreditam em você, não acreditaram em mim também. Só que eles vão ser obrigados. Eu queria estar lá para ver essa cena. Davi correndo para cima do gigante, que para ele nunca foi grande, dando a pedrada, derrubando, indo lá, pegando a espada dele. Cortou a cabeça. Eu queria ver aquela cena de Davi pegando a cabeça dele assim, fazendo assim, ó. O exército era de Deus. Davi não era guerreiro. Mas Davi tinha uma coisa. Pergunta para mim assim: que coisa? Pergunta. Um coração cheio de Deus. E quem está com o coração cheio de Deus vê o que ninguém vê. Usam a arma que o inimigo usa contra ele mesmo. Quem está cheio de Deus encontra oportunidade em meio ao caos. Quem está cheio de Deus derruba alguém maior do que ele, do tamanho que for, armado, sem uma espada, sem levantar uma espada. Quero dizer para pessoas que estão aqui essa noite, estão enfrentando gigantes em suas casas, e Deus está falando para você: não é com grito que vai resolver, não é falando toda hora que vai resolver, vai derrubar esse gigante em silêncio. Fecha a tua boca, cala a tua boca, para de ficar dando munição para o inimigo, fecha a tua boca. O gigante vai cair. É quarta profética, não é? Então tem uma palavra profética para você: o gigante vai cair. Eu não sei aonde está o teu gigante, eu não sei em que área que ele está te afrontando, eu não sei em que área que está se levantando contra você, mas eu tenho uma palavra de Deus para você essa noite. Qual que é, pastor? O gigante vai cair.